A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou o pastor Herman. Eu sou Giovana. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo, esse vídeo já é o vídeo de número 92 e é muito importante que você assista todos os vídeos desde o primeiro para que você possa, em um ano, ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus nesse nosso plano anual de leitura da Bíblia. Mas antes de você retroceder, de você voltar para o vídeo de número 1, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, tem duas coisas importantes que você precisa fazer. Se inscrever no canal e compartilhar. Isso mesmo, não esqueça, se inscreva e compartilhe, nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma, crescer aqui no YouTube e levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Mas, como falei, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, acesse o card e nesse card você tem aí toda a playlist e você então poderá assistir desde o vídeo de número 1. E todos os dias assistindo direitinho, em um ano, você terá lido conosco toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Mas você que já vem assistindo, já está fazendo o seu plano de leitura, vamos então para a leitura de hoje. Então, os homens de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste, quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu, agora, do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Ebiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Já está a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Veja só então. Gideão, ele vai continuar perseguindo, ele vai enfrentar aquele exército, como vimos ontem, e agora ele está na perseguição. Alguns dos líderes, os reis dos midianitas, fugiram, se espalharam e ele está perseguindo. Ele vai passar aqui por Sucote, então, e vai pedir apoio. Dê comida aos homens que vêm comigo, porque estamos perseguindo aqui reis dos midianitas. Mas ali os líderes de Sucote, ao invés de tomarem partido de Gideão, ficarem do lado dele e apoiarem ali o povo de Deus, vão querer ficar neutros, não. E assim, na verdade, eles estão ajudando os midianitas, negando comida então ali para o povo de Deus. E aqui nós temos que entender uma coisa: entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, não tem como ficar neutro, não tem como ficar em cima do muro. Precisamos tomar um posicionamento. Jesus disse: aquele que não é por mim é contra mim. Então, sempre que aparecer algo onde está Deus de um lado e as questões do mundo do outro, você não pode se colocar em cima do muro. Você tem que ter um posicionamento. Seja um posicionamento em favor de Deus ou um posicionamento em favor do mundo, as consequências virão, mas você precisa ter um posicionamento. Vamos continuar aqui a leitura. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo:
quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitam em tendas para o Oriente, de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Quando diz aqui que ele ensinou aos homens do Sucote, ou seja, ele deu uma surra neles com aqueles galhos de espinhos e de abrolhos. Vamos continuar. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesse deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Que declaração linda de Gideão, hein? Como Gideão tinha guiado o povo para a vitória, eles acharam justo que Gideão passasse a ser o rei deles. E veja, justo Gideão, que no início da sua história diz: A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. Estava agora recebendo a honra de ser colocado como rei, mas ele vai rejeitar essa honra. E por quê? Porque ele sabia que, na verdade, a vitória não era por causa dele, mas que eles só venceram por causa do Senhor. E ele aqui dá uma grande lição: que não seja eu mesmo a dominar sobre mim, mas que Deus domine sobre todas as áreas da minha vida. Amém? E assim também sobre a sua vida, que Deus seja o dominador, o Senhor e o Rei. Vamos continuar a leitura. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo.
E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Que coisa, hein? O povo não aprendia. Gideão quis fazer ali um monumento em honra ao Senhor. Fez um éfode, que era um traje sacerdotal, e o povo, ao invés de simplesmente ver aquilo e lembrar do Senhor, ir honrar a Deus, passou a se prostrar diante daquilo. E lembre muito disso. Nós não devemos querer honrar a Deus nos prostrando diante de nenhuma figura, seja um ídolo, seja um objeto, porque Deus não aceita isso. Amém? Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Vamos continuar aqui. Assim, foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Balaíns, e puseram a Baal-Berite por seu Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, domine sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso do vosso osso e carne vossa. Veja só o que Abimeleque, um dos filhos de Gideão, no caso filho da sua concubina, vai fazer. Tendo Gideão morrido, ainda que ele não fosse o rei do povo, enquanto ele estava vivo, ele era tido em grande prestígio. E podemos dizer que ele guiava o povo. Com a sua morte, acabaria os 70 filhos dele, ou quem sabe até mesmo um dos seus filhos, reinando no seu lugar. Abimeleque, então, que era filho da concubina, né, como uma espécie de bastardo, ele vai a Siquém, a cidade da família da sua mãe, que tinha um povo numeroso, e vai então ali induzi-los a entrar em guerra. Vai dizer: o que é melhor, que eu, que sou carne de vocês, seja o rei de vocês, ou que os filhos de Gideão, aqueles 70 homens, acabe sendo o rei de vocês? E assim ele vai criar um mal, uma guerra, e vai fazer algo terrível. Veja comigo. Então, os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos,
os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi esse e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus, e os homens iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedeste, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Veja só, o filho mais jovem, mais moço de Gideão, não tinha como enfrentar Abimeleque e aqueles homens, tanto que os seus irmãos foram mortos a fio de espada. Ele então vai subir ali em um monte, ali em Gerizim, lembre do Monte Ebal e do Monte Gerizim, montes da bênção e da maldição, e vai liberar uma palavra. E a palavra tem poder. E ele vai dizer, se vocês agiram com sinceridade, porque ele vai contar ali uma parábola, vai dizer do povo, das árvores, no caso aqui, que representava o povo, indo buscar ali a oliveira, a videira, a figueira, árvores que têm muitas folhas e dão sombra como rei, representando quando o povo quis colocar a Gideão, o seu filho e o seu filho após ele, 3 gerações como reis sobre eles. Por isso ele vai usar ali 3 árvores diferentes representando 3 gerações. E como Gideão não quis, porque queria que Deus dominasse. E por fim as árvores então buscam o espinheiro. E o espinheiro diz: fiquem debaixo da minha sombra. Só que o espinheiro não tem sombra, ela tem espinhos, E esse espinheiro realmente aí representava Abimeleque. E ele vai dizer então: se vocês agiram com sinceridade, se vocês agiram como o meu pai, como Gideão merecia, se vocês fizeram as coisas de forma correta, deram um pago correto, que vocês se alegrem e que Abimeleque se alegre. Mas, porém, se vocês agiram de forma errada, que Abimeleque vos queime e que vocês, o fogo saia também de vocês e queime a ele. Liberou ali uma palavra, de certa forma, uma maldição.
A gente sabe que maldição sem causa não prospera, mas maldição com causa, essa sim prospera. Veja então o que é que vai acontecer. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede, quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivesse na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque se disse, multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam essa cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul, eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse, as sombras dos montes veis por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse, eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul, onde está agora a tua boca, com que dizias, quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte, que o povo saiu ao campo, e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta
da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quanto estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e levantou e pô-lo no seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me viste fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando os seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. É isso mesmo, meu querido e minha querida, viu só? Assim como Jotão falou, assim sucedeu. O povo foi queimado a fogo e ali também Abimeleque acabou morrendo. Ao invés do povo ter deixado o governo de Deus sobre eles, a ambição e o erro os conduziu à morte. Mas na frente nós vamos ler um pouco mais a respeito de tudo que vai acontecer com o povo de Deus, que infelizmente isso é algo que vai se repetir muito. Se levantava alguém ali de Deus para guiar o povo ia bem. Mas aquela pessoa morria, o povo acabava se desviando do seu caminho. Sempre que tinha um bom governante, o povo era vitorioso. Quando não, tinha sofrimento. É como diz lá em Provérbios, e nós vamos ler quando chegarmos em Provérbios, que quando o justo governa, o povo fica alegre, feliz, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Amém? Amanhã nós continuamos a leitura aqui no livro de Juízes, mas antes de encerrar esse vídeo, não esqueça do recadinho da Giovana, que tem coisas importantes para ainda serem feitas. É o que, Giovana? Deixar seu joinha e compartilhar. Isso mesmo, deixe seu joinha, compartilhe, para que possamos alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor e viva quem, Jesus? Viva! Jesus! Falei errado, falei viva quem, Jesus? Não. Vai, fica quietinha que eu vou falar de novo. Até amanhã, a paz do Senhor e viva Jesus! Calma, vamos lá. Então, a paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!